Olá, está no ar na TV Beltrão o programa Dentro do Fato, que conta sempre com a participação do comunicador Adir Celeste, que temos aqui em nossa bancada o Dr. Jackson Pinto, ele que é cirurgião dentista com especialização em ortodontia. E junto aqui, claro, nós vamos falar sobre os distúrbios do sono, dentre eles a apneia, ronco e tantos outros. Doutor, o que vem a ser o distúrbio do sono? Muito boa noite, Adir, Madruga. O que são distúrbios do sono? São problemas relacionados ao sono que impedem um sono normal. E o sono, como todos nós sabemos, é o período em que nós descansamos. Nós temos que ter um período de repouso para, no outro dia, termos as nossas tarefas do dia a dia normalmente. E a pessoa que não tem um sono tranquilo, ela não vai desenvolver as suas tarefas adequadamente. Ela vai ter problemas para realizar seus afazeres. Dentre esses distúrbios do sono, nós temos alguns leves, que incomodam, mas não chega a ser uma coisa grave, mas já é um prenúncio que pode evoluir. Ou seja, um ronco, a pessoa ter sonolência durante o dia, já é um indício de que ela não está tendo um sono adequado. Tá? Você me perguntou da apneia. A apneia é um dos distúrbios mais graves que tem, que a pessoa para de respirar durante o sono. E o organismo tem um mecanismo para acordar a pessoa. Como é que é esse mecanismo? Bom, primeiramente eu vou começar a falar da respiração normal. Tá? A respiração normal, é uma coisa espontânea, você não percebe que está respirando. Se fosse isso, a gente teria que pensar para respirar. E não se faz esforço. Não se faz isso. Então, a pessoa que tem a respiração normal, ela tem a sua vida completamente normal, não tem cansaço no outro dia. Estou falando da respiração durante o sono. Né? Para se ter uma respiração adequada durante o sono, você tem que ter as vias aéreas totalmente liberadas. Tá? Então, a primeira coisa a se fazer, quando o paciente vem no consultório relatando algum problema, é a gente investigar qual é a causa, o que está causando essa respiração inadequada dele. O que a gente pesquisa? Primeiramente, se o paciente tem algum problema alérgico, uma rinite alérgica, uma bronquite que possa bloquear as vias aéreas superiores. Outra coisa, adenoides. Adenoides, normalmente crianças tem bastante esse problema, que é uma massa de células que é formada na região posterior das narinas. Isso é feito cirurgia, raspado e acaba desobstruindo. Então, isso são feitos com radiografias, hoje com tomografia, com ressonância magnética, já são recursos mais avançados que se tem hoje para lançar a mão para fazer esses exames. Agora, Jackson, deixa eu só te perguntar, interrompendo aqui, por que a gente ronca? Por exemplo, tu disse que é um problema de respiração, mas a gente respira no dia a dia, enquanto a gente está acordado, e não ronca. E à noite, a gente, ao respirar, ronca. O que provoca o ronco? Perfeito, Adir. O ronco, ele começa a acontecer quando há uma pequena obstrução da passagem aérea nas vias normais. O ar está começando a ter um pouquinho de dificuldade, porque quando você está dormindo, a musculatura em volta da orofaringe ela relaxa. Então, são tecidos moles. Quando a gente está acordado, consciente, essa musculatura está tonificada. Tem um tônus muscular ali que não deixa a passagem do ar ficar dificultada. E quando você está relaxado durante o sono, essa musculatura toda fica flácida, os tecidos começam a tocar quando o ar vai passar, e esse toque dos tecidos moles ali, com a passagem do ar, acaba fazendo o ruído que é o ronco. Né? É pelo fato da posição deitada que se provoca o ronco? Por exemplo, se uma pessoa
que normalmente ronca, ela dormir sentada, ela vai roncar? Tem gente que ronca sentado, em qualquer posição. Isso depende muito do biotipo da pessoa também e dependendo do problema que ela tem. Mas a posição que mais favorece o ronco é o decúbito dorsal, né, que é barriga para cima. Agora, a grande pergunta, Madruga, que a gente faz assim, o que um dentista está preocupado com o tratamento do ronco? O que tem a ver a dentição com o ronco? Perfeito. Há algum tempo, os dentistas, principalmente os ortodontistas, começaram a entrar nessa área. Primeiramente porque eu trabalho com um aparelho intrabucal para tratamento. E está bastante ligado à área da ortodontia. Quem desenvolveu esses aparelhos foram dentistas nos Estados Unidos e Canadá inicialmente, e depois chegou para nós aqui. Hoje já existem cadeiras, disciplinas, tratando só das doenças relacionadas ao sono. Dentro da área de odontologia. Odontologia e medicina também. Até, doutor, porque a gente tem visto, no caso, a questão da apneia, por exemplo, é um dos distúrbios, que a pessoa fica até, umas literaturas dizem que é 5 segundos, outras dizem que é de 5 a 10 segundos. Mas o que me chamou a atenção, doutor, é que acontece isso de 20 a 30 vezes por hora de ronco. E com um número de 75 decibéis, gente. Pobre coitado que dorme com uma pessoa que ronca assim, né? É altíssimo, é violento. Quem ronca, a pessoa que ronca normalmente ela não nota, mas a pessoa que está dormindo ao lado, no caso de casais, tem dificuldade para dormir. Então, assim, a apneia já é um estágio mais avançado do que o ronco, tá? Porque o ar ele oblitera totalmente a passagem do ar. Então, quando é um bloqueio severo, o ar não tem como passar. Aí o que acontece? Falta a oxigenação no cérebro, imediatamente o cérebro já envia uma mensagem acordando a pessoa. E isso implica em uma série de situações no teu organismo e provocam alterações, principalmente de arritmias cardíacas. O coração tende a acelerar os batimentos para suprir a falta de oxigênio no cérebro. Então ele tenta enviar o máximo de sangue possível e bombeia rápido. Pode chegar, no caso, até um óbito, uma pessoa, por exemplo, que tem problema de apneia? Muito comum. Mas nós estamos chegando aí, doutor, ao final do nosso primeiro bloco. Voltamos logo em seguida, não sai daí. Estamos falando com o doutor Jackson Pinto, falando só, claro, sobre os distúrbios do sono.